O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, também caros ouvintes e também vocês da rede social Facebook. Lembramos então o que diz o livro do Gênesis nesse primeiro domingo da Quaresma. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vou estabelecer entre vós uma aliança. Uma aliança. Coisa bonita, aliança, né? Quando a gente fala em aliança, nós lembramos alguma coisa boa. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com meu esposo ou com minha esposa. Eu tenho uma aliança com etc. Mas aliança significa unir-se, estar, participar, ser coerente. Deus fez uma aliança com Noé e seus familiares. Uma aliança para quê? Para preservar essa família de toda maldição, de todo mal. Deus quer preservar essa família. Aliança é para preservar, não é para separar. Aliança é para preservar, né? Eu amo a Deus, e é muito interessante isso, porque quantas são as pessoas que negam Deus? Para nós que estamos aqui, é fácil entendermos isso. Mas quantos são esses que negam Deus? Não querem fazer esse pacto com Deus. Não querem fazer essa amizade com Deus. E coloca dúvidas, incertezas, questionamentos. Infelizmente, em faculdades, quantos questionamentos que fazem alguns professores na realidade desses que entram com toda a esperança, com a força de Deus. E quantos são jovens que perdem a fé ouvindo esses mestres, que infelizmente colocam uma ideologia na cabeça e negam até a existência de Deus. Infelizmente é assim. Quando nós então ouvimos hoje Deus falar no livro de Gênesis: eu quero fazer uma aliança convosco. Ou seja, participar. E Deus é verdadeiro. Aliança é para o bem, para este amor, esse comprometimento que nós devemos ter. Então essa aliança, Deus preservou toda essa família da morte. Ou seja, qual morte? O dilúvio. Ou seja, todos aqueles que não preservaram na aliança com Deus, ou seja, não preservaram no testemunho de Deus, na sabedoria de Deus, vivendo o amor de Deus, foram mortos. E Deus deixou esse sinal maravilhoso para nós,
que até hoje nós podemos ver nos céus. A aliança significa o arco-íris, né? Toda essa história linda da humanidade sendo preservada, e que até hoje é preservada, ou seja, do dilúvio, esse sinal de Deus. Então, quando nós olhamos o arco-íris, coisa bonita, né? Nós sabemos, olhamos e falamos, a aliança que Deus fez por nós. Alguns olham o arco-íris com outra visão, questões de gêneros, mas não vem ao caso. Se falar alguma coisa é perigoso até ir preso, não pode falar nada, né? Mas ali, o arco-íris é um sinal de Deus. Agora, irmãos e irmãs, essa aliança que Deus fez para esse povo, que continua fazendo para nós até hoje, é para nos preservar de todo o mal. Infelizmente, como nós ouvimos o próprio Deus falando, não haverá mais dilúvio, mas haverá, aliás, não haverá mais dilúvio, mas nós, infelizmente, no dia a dia, vivemos também outros dilúvios, não das águas, mas outros dilúvios que nós temos que pensar um pouco. Mas, padre, quais são outros dilúvios? Infelizmente, existe outro dilúvio do poder, do ser. Dilúvios que nós vivemos numa época, um dilúvio de corrupção, de roubo em todos os cantos, né? Quantos dilúvios nós estamos vendo por aí afora? E parece que vira piada, né? Engraçado tudo isto. Temos lá aquele que rouba um monte de coisa, é apresentado agora no sistema lá do governamental, como se nada tivesse acontecido. Rouba que rouba, está lá, moça na cara. Ah, aconteceu isso. Bom. Esses são os dilúvios que vão matar as pessoas. E quantos foram os mortos, né? Que necessitava daquela contribuição. Esses são os dilúvios, gente, do poder, do ser, do estar, né? Nós não temos dilúvio, mas ainda tem pessoas que não estão conseguindo ver esse sinal, que é a aliança que Deus tem por nós. Essa aliança, ela deve perdurar em nosso coração. Então esse sinal não é por acaso, gente, pelo amor de Deus. Esse sinal do arco-íris é Deus ainda falando conosco. E temos que estar atento, e muito atento, né? Quais são outros dilúvios? Uma pandemia dessa, meu Deus do céu, quantas pessoas estão sendo mortas com um dilúvio desse? Dilúvio de uma pandemia. Quem imaginava que a gente fosse poder falar isso hoje, né? Dilúvio de uma pandemia, matando e matando pessoas. Então, irmãos e irmãs, olha só, diante desses dilúvios, nós somos provados também, né? Provados. E a gente tem que abrir os olhos. Escuta, que aliança que eu estou fazendo com Deus? Qual o meu mecanismo que eu me coloco para me preservar diante de Deus e a mim mesmo? Ouvi agora uma notícia lá de Araraquara, coisas assim, né? Uma mutação de vírus, muitos jovens morrendo. Já não são idosos, são jovens. E aí? Onde esses jovens estão socando a cara? Onde estão andando? Jovens que estão morrendo. O pecado, a culpa é de Deus? Temos que preservar, né, gente? Temos que preservar. Temos que ter consciência. Então, é justamente essa realidade. São Paulo hoje dizendo, né? São Paulo hoje nos afirmando aqui na sua carta, aliás, São Pedro, né? São Pedro dizendo, olha, Cristo morreu uma vez por todos, por causa dos pecados, justos e injustos. Na cruz, resgatou a todos, nos deu essa nova chance de poder entender melhor todo o amor que Deus tem por meio do seu Filho e a nós. E qual que é o nosso olhar que temos nele? Qual o nosso olhar diante da cruz que está aqui, né, toda de roxo, com um galho seco, ou nós estamos assim, ainda sem vida, né, tudo seco,
Ah, não tem vida aqui, não tem vida. Que vida que tem aqui? Nenhuma. Nem um galinho de verde tem aqui, ó. Ainda não. Muitas pessoas estão caminhando, ou seja, estão sendo mortos, estão afogando no dilúvio. Estão sendo mortos, afogando nos dilúvios da vida. Seco. Seco. Porque ainda não consegue enxergar a cruz. Infelizmente. Irmãos e irmãs, hoje então o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho hoje nos resgata, né? Olha só que bonito. O Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. Não sei se você já pensou, mas você já viu que depois de todos os sacramentos que nós vivemos, nós somos comprometidos e somos provados mesmos. Provados. Diante de todos os sacramentos que nós recebemos. Saímos da missa, recebemos um sacramento, que é a Eucaristia. Os que comungaram receberam o Espírito Santo. A comunhão é o Espírito Santo. Opa, eu recebi o Espírito Santo. Isso que eu vou ir para casa agora, eu vou para casa com o fermento de Deus. A força de Deus no meu coração, e eu vou gritar, eu vou falar, eu tenho que testemunhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que... Olha, gente, é uma batalha mesmo espiritual, uma força de Deus, para nós vencermos as tentações. Vencemos as tentações. Então, todo sacramento nós recebemos é para vencermos as tentações e as provações. As tentações e as provações. Uma criança, até crianças são tentadas, as crianças. As crianças passam em frente a alguma coisinha lá, ela vê, o que ela fala? Eu quero. É ou não é? É. E os homens, os adultos, navegando. Ai, que legal. Compro ou não compro? Vou comprar, não vou comprar. Mulher, pode comprar? Pode comprar. Eu não sei se eu vou comprar, acho que eu vou, não vou. Pronto. Aí pronto. Sabe essa história? Compra ou não compra? Comprei. Cliquei e comprei. Pronto. Lá vem as 200 parcelas, não sei quantos anos. 200 parcelas. Então nós somos tentados. Provações, meus irmãos. Quais são as nossas provações? O fulano morreu, minha família morreu, o fulano da minha família. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Nós não sabemos por que você está passando. Mas tudo são provações. Alguém que estava comigo não está mais. Essa pandemia mataram pessoas perto de mim. Uma dor. Por que eu estou sendo provado? Aí que está o problema. Aí que vem a força do Espírito Santo para vencermos as tentações. Jesus foi levado para o deserto, venceu as tentações. Nós também. O deserto nosso, gente, é o tempo de vida. O deserto nosso é o tempo que nós estamos aqui. Quantos anos? Claro, simbolicamente 40 anos, né? Ou 40 dias, sei lá quanto tempo. Simbolicamente, o deserto é um tempo que nós estamos. E agora ficou tão prático falar quarentena, né? Nós estamos de quarentena. Que quarentena é essa que não acaba mais? Né? Achava que quarentena era 40 dias. Essa quarentena não acaba mais. Meu Deus, agora vem lockdown, vem não sei o quê. Isso não acaba. Jesus foi levado ao deserto. 40 dias ficou no deserto. Foi provado de todos os cantos. Provado por Satanás. Tentado por Satanás. Justamente pelo poder, pelo ser e pelo ter. Pela riqueza, né? Por coisas extraordinárias. Esse é o grande perigo que nós vivemos, irmãos e irmãs, nesse tempo da quaresma. Tempo da quaresma, tempo de nós nos provarmos também. Opa, para que eu devo entender a minha caminhada?
que vem justamente Jesus dizendo: olha, o tempo já se completou, Jesus já está no meio de nós, Ele já morreu por nós, já está, o tempo se completou, o reino de Deus já está entre nós. E agora vem a palavra-chave: convertei-vos. Convertei-vos. O que é converter? Vamos lá. Converter significa eu mudar, voltar, começar de novo. Sabe aquela torneira aberta que está lá aberta no máximo, que descendo água que não acaba mais, que é a torneira. Converter é eu, no mínimo, ter um pouco de consciência de fechar um pouco essa torneira. Escuta, eu tenho que fechar essa torneira, não pode continuar vazando desse jeito, ou seja, vazando as minhas inconsequências, vazando as minhas impurezas, as minhas faltas, as minhas imprudências. Eu tenho que fechar isso, gente. Converter, fechar essa torneira, não pode continuar vazando mais, eu não posso continuar indo nesse mesmo segmento. E nós? Como é que está a nossa torneira? Está vazando ainda? Está jorrando? Né? Está vazando. E quantas torneiras abertas. Quantas torneiras abertas. Esse dia algum tempo atrás, alguém que trabalhava na prefeitura, uma mulher gritou lá, né? Escuta, fecha a torneira. Ah, torneira não, é da prefeitura. Mas para aí, porque da prefeitura tem que deixar vazando? Ela não tem consciência que quem paga os impostos somos nós? Agora porque é dos outros tem que deixar arrebentar? Olha só, que consciência que nós temos. Irmãos e irmãs, então convertei-vos, retornar. Nessa quaresma nós temos que retornar. Temos que ter essa consciência de retornar. Então, por exemplo, agora nós estamos fazendo as nossas penitências. Ah, padre, eu estou fazendo a penitência. Ah, eu não comecei, vamos começar hoje. Hoje, pode começar hoje. Né? O que eu estou fazendo, a minha penitência, ela não é para dizer assim, eu venci apenas. Ah, eu venci, graças a Deus, eu fiquei 40 dias sem comer carne, ou 40 dias sem fumar, não fiz o meu bigode ou minha barba durante 40 dias, 40 dias não falei mal de ninguém, tá, ótimo. O problema não é fazer isso, o problema é continuar. É continuar. A santificação, a graça de Deus é para continuar. Não é para você fazer, depois joga o bolo tudo fora. Né? Que nem aquela mulher que falava assim, eu falei para vocês uma vez, né? Aquela mulher, ah, padre, eu vou confessar não, porque eu gosto de viver no pecado. Ah, falar, fofocar, eu gosto disso, eu não vou confessar porque eu gosto de ficar assim. Tem gente que fica assim. Nossa, gente, olha, eu vou dizer, viu? Como que é bom viver na graça de Deus. Como é bom. Dizia numa das missas aí, né? A figura de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho tem essa revelação. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais temos necessidade de confessar. Quanto mais nós seguimos a Deus, quanto mais seguimos, mais dá vontade de confessar. Isso é converter, gente. Convertei-vos e credes no Evangelho. Então o Evangelho está hoje para nós termos essa luz. O Evangelho, essa luz que nós temos que seguir. Não desanimamos nem um minuto da nossa vida. Tenhamos a prudência de nós entendermos essa verdade que hoje o Evangelho nos diz. E o que o salmista também nos fala, verdade, como nós cantávamos aqui, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Vamos lá juntos, né? Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Pronto, está aí a receita para hoje. Pronto, não precisa falar mais nada. São os caminhos do Senhor.
Que Deus nos abençoe e nos ilumina sempre mais nesta nossa caminhada diária. Deus abençoe a todos. Vamos juntos professar nossa fé? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado